pessoal, meu nome é Alfredo Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, professor do grupo Super Pesquisa, e hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o controle de clores. Clores elata, sinonimia, né, do clores polidactyla, alguns chamam de capim branco, capim de Rhodes, capim falso Rhodes, né? A gente vai falar um pouco de opções de controle para essa planta. Nesse primeiro vaso que a gente tem a testemunha, né, sem aplicação nenhuma de nenhum herbicida nessa planta, né? Então a gente pode ver que essa planta aqui está com um pouco mais de 60 dias, está perfilhada aqui já, bem desenvolvida, então essa planta aqui desse capim branco, desse clores, né? A gente destaca que essa planta já tem resistência a glifosato, né? A nossa equipe fez alguns trabalhos nesse sentido já desde 2012, 2013, então ela tem resistência a glifosato, só não tem uma resistência tão alta, um fator de resistência tão alto como tem o capim amargoso, né? Como tem digital insulares, mas também tem resistência a glifosato, ok? Então aqui a testemunha, na sequência a gente tem a aplicação de diquat, tá aqui. Porque alguém pode pensar nessa aplicação, né? Esse daqui pensando num cenário de substituição do paraquat, né? Então o diquat foi aplicado aqui. Esses vasos aqui que tiveram aplicação estão com 2 semanas de aplicação, né? 14 dias de aplicação. Então o diquat não teve um bom controle, já está iniciando rebrota, nem controlou tudo as folhas que estavam antes, né? Lembrar que o diquat para gramíneas como aqui o clores, como o capim amargoso, a gente falou em outros vídeos também, ele tem um efeito, né, inferior ao paraquat. Então o diquat tem um efeito inferior ao paraquat para gramíneas. Para folha larga é outra história, mas para gramíneas é isso que a gente observa. Na sequência a gente tem o glufosinato, então o glufosinato teve um efeito bem interessante aqui, pensando em plantas jovens, né, de clores ou rebrota de clores, ele pode ser uma opção interessante para substituir uma aplicação do graminicida no sistema, para tirar uma aplicação do graminicida no sistema. Porque hoje ele tem resistência a glifosato, imagina se tiver resistência a glifosato e acecease, o tamanho do problema que a gente vai ter. E falando de acecease, na sequência aqui ó, a gente tem glifosato mais cletodin com um bom controle, né? E glifosato mais aloxifop também com um bom controle. Então isso que a gente pode observar aqui na sequência desses dois vasos aqui. Então a gente só destaca que pensando nas formulações aí, muito conhecidas nos últimos anos, né? A gente costuma usar 20% mais a dose de aloxifop do que cletodin, o controle final costuma ser muito similar, sem diferença estatística. Às vezes, para o capim amargoso, a gente percebe um sintoma um pouquinho mais pronunciado para o cletodin do que para o aloxifop, e às vezes aqui para o clores a gente percebe o inverso, né? Às vezes o aloxifop indo um pouquinho melhor que o cletodin, mas sem diferença estatística para ambas as situações. E por fim, nesse último vaso aqui, a gente tem a aplicação de glifosato, mais um produto novo, né, uma formação nova aí, o glifosato mais imazapir e imazapic. Então, um produto formado por imazapir mais imazapic. Então, foi aplicado aqui, teve também um bom controle. Pensando numa aplicação bem antecipada, pode ser uma opção para substituição do graminicida. Então, um produto aqui, esse imazapir mais imazapic, que ele tem que ser aplicado no mínimo 30 dias antes da soja e tem que ter mais de 100 ml. Então, a gente recomenda para o manejo, aplicação bem antecipada à semeadura da soja. Seguindo aqui, pessoal, continuamos falando aqui do clores, né? Essa plantaninha que vem se tornando problemática em algumas regiões do país, tem um potencial de se tornar mais problemática nos próximos anos, então vamos cuidar dessa plantaninha hoje para ela não ser um capim amargoso daqui a alguns anos, né? Então, de novo, a testemunha continua aqui e os vasos aqui que estão com 14 dias de aplicação, né? Então aqui a gente tem cletodin mais glufosinato e aqui a gente tem aloxifop mais glufosinato, né? Cletodin mais glufosinato, aloxifop mais glufosinato. Então tem um controle interessante, essa associação, né? Pensando em tirar o glifosato, né, que essa planta já é resistente, botar aí o glufosinato, então para ampliar um pouco o espectro de controle, áreas que a gente possa ter essa gramínea e outras gramíneas e também algumas folhas largas jovens, né, o glufosinato pode ajudar no controle, ampliar esse espectro de controle. Nesse caso, com o aloxifop teve um efeito um pouquinho superior, né, mas na média os dois ficam muito parecidos, o glufosinato com o aloxifop com o cletodin. Seguindo aqui a gente tem a associação do saflofenacil mais o cletodin, nessa lógica que eu comentei anteriormente de ampliar um pouco o espectro de controle, porque a gente sabe que o saflofenacil isolado não controla gramíneas, né? Então assim aqui ele associado ao cletodin vai potencializar, aumentar esse espectro de controle, né? Para gramíneas e algumas folhas largas jovens numa intensidade menor nessa área ali, pensadas em uma única aplicação, perto da semeadura da soja, desde que ambas as plantaninhas sejam jovens, numa intensidade pequena, né? Seguindo aqui a gente tem uma associação tripla, né? Cletodin mais saflofenacil mais glufosinato, também com um controle muito interessante, ó, pensando nessa gramínea aqui, e também pensando novamente na ampliação do espectro de controle para folhas largas, principalmente folhas largas jovens que vão estar nessa área, né? E por fim, o último vaso aqui, ó, com a aplicação de saflofenacil mais glufosinato. Então a gente tirou aqui o graminicida, tirou o glifosato, pensar, né, na substituição desses dois herbicidas
com controle interessante para algumas gramíneas e também para algumas folhas vagas pequenas, como eu já comentei. Então aqui a gente encerra mais esse curto vídeo nosso falando dessas possibilidades de controle e tal. Traremos mais informações nesse sentido em próximos momentos, né, em próximos vídeos. Continuamos aí agradecendo muito a quem nos acompanha, pedimos que continue compartilhando nossas informações. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.